E aí, pessoal? Bom, hoje eu vou falar sobre o livro Regressão, a evolução da terapia de vidas passadas. É o livro da Elaine de Luca, que ela é uma psicóloga formada também em terapia de vidas passadas, e um jornalista e escritor, Alexandre Possato, que foi quem reuniu as informações e agregou no livro. Esse livro foi bem interessante porque eu tenho muita curiosidade em saber sobre a regressão. Na verdade, eu gostaria de fazer um, ainda não tive a coragem nem financeira suficiente para isso. Eu gostaria de deixar aqui as minhas impressões sobre o livro. Primeiro, até fui pego de surpresa por ser uma terapia. A autora coloca algumas regressões logo no começo do livro, né? O primeiro capítulo é uma pessoa em tratamento, que ela faz regressões para se curar de algumas atitudes que ela tem, inclusive manifestações da saúde, manifestações físicas, agora eu não lembro qual que era, mas alguma coisa que os médicos não conseguiam curar, que não conseguiam achar a causa, e pela terapia das regressões, por essa terapia, a terapeuta conseguiu ver onde estava o problema, em qual vida, e o paciente interpretou aquilo e conseguiu se livrar daquele problema, inclusive problema físico. E o livro fala sobre fala sobre vários pacientes, acho que são 2.000 horas de terapia, 20.000 horas que essa terapeuta fez. Ela era uma das principiantes aqui no Brasil. É uma terapia que vem, acho que, dos Estados Unidos, como muitas outras coisas. E que essa terapeuta conseguiu colocar adaptar a técnica para ela e ajudar muitos pacientes com isso. Inclusive, ela fala que depois ela entra em contato com os pacientes depois de alguns meses ou alguns anos para ver se aqueles problemas voltaram. Na maioria dos casos não voltam. Acho que ela não comentou nenhum caso que voltou. Apareceram outros problemas, né? Mas que a pessoa falou que já conseguiria lidar. Então, quais são os problemas que ela relata? Relata depressão, alcoolismo, tabagismo, tem pensamentos suicidas, atitudes suicidas e outras coisas mais. Então, para quem quer saber sobre regressão, é bem legal. Infelizmente, não tem exatamente a técnica como é feita, e a autora recomenda também a não fazer isso sozinho e, de preferência, fazer com um psicólogo que vai conseguir tratar os efeitos psicológicos, se tiver. E a autora também ela tem um cunho espírita. Em alguns momentos diz que as pessoas que estavam presas àquela vida da pessoa se manifestam, e ela tem que doutrinar aquele espírito como se fosse uma sessão de doutrinação do espiritismo. A minha impressão sobre o livro foi bem legal. Eu comprei aqui de um vizinho meu que estava vendendo no grupo. Eu falei, eu gostei do título, e realmente eu gostei do livro. Então, assim, uma coisa que eu queria falar, a gente está aqui no meio das eleições e tem o jogo de discursos, né? O lado A fala que o B vai destruir o país, e o lado B fala que o A vai destruir o país, só cada um da sua maneira, né? Em uma das regressões, fala sobre uma das pessoas que tentaram destruir um reinado, né? Inclusive em vida e pós-vida, e depois os que estavam tentando transformar para um lado bom esse reinado, pouco a pouco foram reconstruindo tudo que foi destruído. Então, nessa sensação de eleição, me deu até um pouco de paz, porque tudo passa de algum jeito ou de outro. Pode demorar um pouco, talvez a gente não veja a destruir, se alguém destruir, a gente não vai ver talvez ser destruído, ou não vai ver ser reconstruído, mas tudo passa. Se a gente for ver, inclusive, a Segunda Guerra Mundial e as outras guerras que acontecem o tempo todo, o próprio Japão, Hiroshima, Nagasaki, foi reconstruído, e o Japão cresceu, e os outros todos, tantas guerras passadas,
própria peste bubônica e outras coisas que dizimaram a população hoje são apenas fatos históricos, não são coisas corriqueiras que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. Então, acho que essa foi a maior mensagem que ficou para mim do livro, quase que eu esqueço de falar, mas me deu uma sensação de paz agora, porque às vezes a gente cai na propaganda, né? Tanta gente hoje nas redes sociais fala, e como tem aquele seriado Dilema das Redes, a gente acaba se cercando muito de uma narrativa similar para a gente ficar preso na rede. Eles vão colocar coisas parecidas pra gente querer ficar na rede. Então a gente está sempre ouvindo o mesmo bate-estaca, e isso acaba afetando quando não estamos preparados, ou mesmo estando preparados, tem tanta preocupação que não pensa que isso é só um fato, não é um fato, é só uma narrativa, é só uma história, é só um storytelling bem contado e bem replicado. Então fica aí, quem quiser. Esse é um livro, acho que é de 99, se não me engano, 2003, alguma coisa assim, 2002. Então ele tá já relativamente antigo, mas é bem interessante. Obrigado.